Hola chicos, soy la profesora Elisiane, profesora de lengua española. Sean todos bienvenidos. Vamos a estudiar hoy un poquito al respecto del empleo del imperativo negativo. A gente vai estudar hoje em gramática como utilizar o imperativo negativo. Bien? Então vamos utilizar para isso um poema, vamos interpretar um poema, ler, conhecer aí novas palavras, enriquecer o nosso vocabulário através desse poema. O objetivo da aula é promover práticas do uso da língua espanhola, né? Temos que considerar que o imperativo negativo é muito utilizado na língua espanhola, na fala, na escrita. Então nós vamos ter a oportunidade de nos apropriarmos desse conteúdo, tá? Para que você possa aí ir adiante, possa continuar avançando na sua aprendizagem. Vamos a reflexionar. Nós temos aqui essa frase, nunca te rindas. A veces la última llave es la que abre la puerta. Para você pensar aí um pouquinho a respeito disso. É uma recomendação, trata-se aí de um conselho, né? O que significa aí esse verbo rendir, né? Que temos aí, nunca te rindas. Vamos ver, vamos analisar. O que significa rendir? Rendir, para muitas pessoas, é abandonar, tirar la toalla, dejar que los acontecimientos y situaciones desafiantes te pasen por encima y arruinar tus sueños, tus metas y tu vida. La posibilidad de rendirse es una elección personal y siempre está presente. Lo que cambia es tu manera de afrontar la situación. Então, temos aí a definição, né? Até que bem longa do verbo rendir. O que significa aí esse verbo que a gente viu anteriormente? Largar tudo, desistir, né? E fala aqui a respeito de situações desafiadoras que surgem no decorrer de nossa vida. Fala aqui no segundo parágrafo que a decisão de rendir-se ou não é tua. Então, você que decide, né? Lo que cambia es tu maneira de afrontar a situação. Então, as situações difíceis surgem, mas você, com a sua maneira de enfrentar essa situação, de se posicionar frente a essa situação, é o que vai fazer toda a diferença. Vamos a ler agora um poema do uruguaio Mário Benedetti sobre o tema. Sobre o mesmo tema lá da tela inicial, daquela recomendação que temos, daquele conselho. No te rindas, é o título, tá bien? No te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre. O que significa cá? Liberar el lastre, deixar o peso, as coisas do passado, né? Retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros e destapar el cielo. Então, temos aí os primeiros versos, as duas primeiras estrofes deste poema. Caso durante a leitura você não compreenda alguma das palavras, anote aí, deixe anotado rapidamente, para depois da aula você pesquisar, né, para você não deixar essa dúvida no ar, bien? Vamos ver aí a atividade número 1, a respeito de um fragmento do poema. Lee una vez más estos versos y di que tiene que hacer alguien que precisa comenzar de nuevo. Então você vai ler esses versos e você vai procurar responder em língua espanhola, escrever em espanhol. O que uma pessoa precisa fazer para recomeçar? Caso ela precise recomeçar do zero, o que ela precisa fazer de acordo com os versos? Vamos retomar os versos? No te rindas, aún estás a tiempo de alcançar e começar de nuevo. Então aí fala, né, do recomeço. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. Um tempinho aí para você analisar, responder e já voltamos para conferir sua resposta.
Muy bien, vamos a corregir. Tenemos entonces la respuesta: aceptar las sombras, enterrar los miedos, liberar el lastre e retomar el vuelo. São essas ações aí que o poema sugere para que alguém recomece, para que alguém retome sua vida, seus planos, seus projetos. Bien? Vamos continuar, temos mais alguns versos para ler. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se cae el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor es cierto. Bien, vamos aí para a atividade 2, analisando aí mais um fragmento do poema. El hablante lírico, o eu lírico, a voz que fala aqui nesse poema, intenta mostrar que mesmo com adversidades, há algo que é uma fuente de alegria e motivação. Lee estes versos e busca qual é esta fuente. Então vamos retomar os versos e tentar localizar aí qual que é essa fonte de alegria e de motivação que esses versos nos trazem. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor es cierto. Então, você vai ter um tempo para ler uma vez mais, para analisar, para responder e nós já voltamos para corrigir. Listo, chicos, vamos corregir. Entonces tenemos ahí la pregunta. Busca cuál es la fuente de alegria e motivação em los versos. Segundo el hablante lírico, então segundo o eu lírico, a voz que fala aqui no nosso poema, la fuente de alegria es el vino. Então o vinho aí sempre simbolizou, representou a alegria desde os tempos mais antigos, né? E la motivação para continuar es el amor. Faz bastante sentido, acho que tem muito a ver, né? Nós todos já passamos por várias experiências de, em algum momento, desanimar por algum motivo, mas a gente percebe aqui que o amor é uma motivação para continuar. Bien? No te rindas, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas,
quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida e retomar los cielos. Sobre esses versos, né, a gente daqui a pouco já vai analisar. Continuando, no te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque não estás solo, porque eu te quero. Agora nós temos a atividade 3. Na questão A, em el poema, el hablante poético insistente em um apelo. Ele é insistente, ele insiste em um apelo. Que apelo que ele faz? Que apelo hace? Qual que é esse pedido que ele faz ali? E na letra B, de acordo com estes versos, qual é o melhor momento para empezar de novo? Ó, temos os versos aí. Porque cada dia é um começo novo. Porque esta é a hora e o melhor momento. Então, qual que é o melhor momento para recomeçar? Pense aí, tente lembrar do que você acabou de ler aqui comigo. Responda e a gente já volta para conferir as respostas. Muy bien, listo. Vamos a corregir entonces. En la A, la pregunta es, en el poema, el hablante poético insiste en un apelo. ¿Qué apelo hace? Qual que é o pedido? El pedido que hace es que su interlocutor no se rinda. Ele faz o tempo todo esse apelo, esse pedido, né? Não se entregue, não desista, continue, né? E ele diz, por que continuar? Como fazer para continuar, né? Letra B, de acordo com estes versos, qual é o melhor momento para começar de novo? Então, de acordo com esses versos que temos aqui em destaque, o melhor momento para recomeçar, para começar de novo, o melhor momento é agora. Os versos dizem, esta é a hora e o melhor momento. Então, a hora é agora. Ele recomenda, não deixe para depois, né? Cada dia é um novo começo. Então, começa agora, hoje. Não deixe para segunda-feira ou para amanhã. Ele imperativo negativo.
A gente tem aí no título desse poema que lemos, no te rindas. A gente tem aí o uso do modo imperativo negativo. Temos o modo verbal imperativo que se utiliza dependendo do contexto para instruir, para aconselhar, para ordenar, permitir e rogar. Então, modo imperativo negativo você vai utilizar dependendo do contexto, pode ser para dar uma instrução, pode ser para dar um conselho, uma ordenação, uma permissão, para fazer um ruego, um pedido, até mesmo para implorar, para dar uma recomendação, uma instrução. Para dar instrucciones em el imperativo negativo, há que usar algumas expressões de negação antes do verbo. Então, nós vamos ver aí algumas palavras que nós utilizamos antes do verbo, que estará ali no modo imperativo, né? Para mostrar negação, para transmitir essa ideia, tá? De negação. Então, são essas palavras: no, nunca, jamás e tampoco. Então, temos acá o exemplo: no hagas isso. Sempre vai aparecer aí uma dessas palavrinhas aí antes do modo imperativo negativo. Vamos para a atividade número 4 agora. Imagina que tienes um amigo que está desanimado e quer deixá-lo todo, quer abandonar tudo, quer desistir de tudo. Completa os versos com frases positivas que te dão ganas de seguir. Então, nós temos aí alguns versos iniciais já para te ajudar. Você vai completar aí com frases positivas para dar ânimo, incentivo, vontade de continuar e prosseguir. O primeiro verso inicia-se assim: no te desanimes. Então, a parte aqui do modo imperativo negativo, já temos aqui, tá? Você apenas vai completar, não precisa se preocupar em usar o imperativo negativo. Já está aqui: nunca te desanimes. Nunca dejes. E aí você vai pensar numa forma de completar. Jamás dudes, jamais duvides do que? Você vai completar, usar a sua criatividade. Tampouco te rindas. E você vai continuar aí o verso, tá? Um tempinho para você escrever aí esses versos e nós já voltamos para corrigir.
Listo? Vamos a corrigir? Vamos ver aí se você estava hoje inspirado, conseguiu escrever algo que se justifique, né, que tenha sentido. Aqui nós temos uma sugestão, né, para complementar esses versos. No te desanimes, mi amigo. Ponto. Somente isso. Nunca deixes de pelear, não deixe de lutar, né? Não abandone a luta. Jamás dudes de tu capacidade. Tampouco te rindas ante tus inimigos. Então, quem pode ser aí o inimigo? Nossa, pode ser uma série de fatores que surgem, né? O próprio desânimo, uma enfermidade, pode ser um inimigo, mas o conselho que temos aqui, tampouco te rindas, no imperativo negativo, não faça isso, não se renda frente a seus inimigos e suas dificuldades. Conclusão sobre o poema. O poema No te rindas, de Mário Benedetti, tiene como tema la esperanza. El poeta tiene como finalidad incentivar al receptor a cambiar, a mudar su actitud ante la vida. Com tan solo palavras, apenas com palavras, Benedetti apela al lector a no rendir-se, generando uma fuente de motivação e alegria em ele. Então, aqui uma síntese, um resumo, uma análise desse poema que nós lemos nesta aula. Vamos ver então, retomar o que aprendemos hoje. Lemos e interpretamos o poema No te rindas, del escritor uruguaio Mário Benedetti. Vimos que o modo verbal imperativo se utiliza dependiendo do contexto para instruir, para aconselhar, ordenar, permitir e rogar. Conocemos algunas expresiones para dar instrucciones en el imperativo negativo. Por hoy, chicos, es solo. Muchas gracias por tu atención y hasta luego.